Cleópatra, uma das figuras mais emblemáticas da história mundial. Dona de uma beleza inigualável, a mulher fatal que seduziu o homem mais poderoso de Roma e que, no final, preferiu a morte a viver sem o seu grande amor. É isso que querem que você acredite. Mas e se eu te dissesse que a mulher por trás da lenda não era uma beldade, mas o resultado genético de 300 anos de incesto perturbador? E se eu te provasse que ela não morreu por paixão, mas que foi a mente fria por trás do assassinato dos seus próprios irmãos em um jogo de poder brutal? Esqueça a rainha dos filmes. A realidade é muito mais sombria. Hoje, vamos derrubar as 10 maiores mentiras que construíram a farsa de Cleópatra, a última rainha do Egito. Vamos começar pelo básico. Quando você imagina Cleópatra, você vê uma mulher egípcia, certo? Errado. Cleópatra não tinha uma gota de sangue egípcio. Ela era grego-macedônia. Ela era descendente direta de Ptolomeu I Sóter, um dos generais de Alexandre, o Grande. A família dela governou o Egito por quase 300 anos, mas eles viviam isolados em Alexandria, uma cidade grega na costa do Egito. A dinastia ptolomaica era tão obcecada em manter a linhagem pura que eles se recusavam a casar com egípcios nativos. Eles casavam entre si, irmãos com irmãs, tios com sobrinhas. A realidade obscura aqui é genética. Cleópatra era o produto final de séculos de incesto perturbador. O fato de ela ter nascido inteligente e funcional, enquanto seus parentes eram conhecidos por deformidades e loucura, é uma anomalia biológica. Ela foi a única de sua linhagem que se deu ao trabalho de aprender a língua egípcia. Para o resto da família, o Egito era apenas uma fazenda para ser explorada. A propaganda romana dizia que ela era uma feiticeira sexual. O cinema a retratou como a mulher mais linda do mundo. Mas a arqueologia conta outra história. As moedas cunhadas durante o reinado dela mostram uma mulher com um nariz proeminente, queixo pontudo e traços masculinos fortes. Não se deixe enganar. Isso não é uma crítica. Isso é a prova do verdadeiro poder dela. O historiador Plutarco escreveu que a beleza dela não era incomparável. O que prendia os homens era a sua voz, a sua conversa e a sua mente. Ela era irresistível, não porque ela era uma modelo, mas porque era um gênio carismático. Ela usava a sedução intelectual. Acreditar que ela dominou César e Marco Antônio apenas com o corpo é subestimar uma das maiores mentes políticas da antiguidade. Muitos romances pintam Cleópatra como uma mulher passional, que cometia loucuras por amor. A verdade é muito mais fria. Ela era uma assassina serial, mas por pragmatismo. Para se manter no trono, ela teve que eliminar sua própria árvore genealógica. Ela foi responsável pela execução da própria irmã, Arsínoe IV, que foi arrancada de um santuário sagrado e morta a mando de Cleópatra. Não havia amor fraterno, havia apenas sobrevivência. Cleópatra entendia que no jogo dos tronos do Egito, ou você vencia ou você morria. E ela escolheu vencer, não importando quanto sangue da própria família tivesse que derramar. Esta é a imagem mais icônica. A rainha segurando uma áspide contra o seio. É poético, é trágico e é, quase certamente, fisicamente impossível. Vamos usar a lógica forense. Uma naja egípcia, a cobra associada à realeza, tem quase 2 metros de comprimento. Esconder isso numa cesta de figos seria difícil. Além disso, a morte por picada de naja não é um sono tranquilo, é agonizante. Vômitos, paralisia respiratória, fluidos saindo pelos olhos. Cleópatra era vaidosa e queria morrer como uma deusa, não se contorcendo em seus próprios dejetos. A teoria mais aceita pelos historiadores modernos. Ela era uma especialista em venenos. Ela provavelmente preparou um coquetel letal de ópio, acônito e cicuta. Uma morte limpa, rápida e controlada. Ou, na visão mais cínica de alguns criminalistas históricos, ela foi assassinada pelos homens de Otaviano, e a história do suicídio foi inventada para encobrir a execução de uma monarca. A história reduz a relação dela com o Júlio César a um caso amoroso ilícito, a mulher que seduziu o ditador.
A verdade, foi uma transação comercial de alto nível. César precisava de dinheiro para financiar suas guerras civis. O Egito era a nação mais rica do Mediterrâneo. Cleópatra precisava do exército romano para matar seu irmão e tomar o trono. Foi uma troca. Exércitos por ouro, poder por proteção. O romance foi apenas a ferramenta que selou o contrato. Ela não era uma amante passiva. Ela era a financiadora da ascensão de César. Sem o ouro de Cleópatra, a história de Roma teria sido muito diferente. Existe uma lenda famosa de que, para ganhar uma aposta contra Antônio Marcos sobre quem daria o banquete mais caro, Cleópatra tirou um brinco de pérola inestimável, jogou em uma taça de vinagre, esperou dissolver e bebeu. Quimicamente, improvável. O carbonato de cálcio de uma pérola leva horas, talvez dias, para dissolver em ácido acético comum, e o texto seria intragável. Essa história, contada pelo historiador Plínio, provavelmente é uma metáfora para a riqueza obscena dela. É propaganda para mostrar aos romanos como ela era perdulária e perigosa, mas serve para ilustrar um fato real. Cleópatra sabia fazer teatro. Ela entendia de branding. Ela vivia no luxo extremo para intimidar seus inimigos e impressionar seus aliados. Quando você pensa nela, você vê o corte de cabelo Chanel com franja reta e aquele delineado grosso, certo? Novamente, isso é Hollywood misturando épocas. Como uma governante grega. No dia a dia, Cleópatra se vestia e se penteava como uma grega. Túnicas leves, cabelos cacheados presos num bunho, faixas na cabeça. Ela só usava os trajes egípcios tradicionais e a peruca cerimonial em ocasiões religiosas e políticas específicas, para apaziguar os súditos locais. Ela tinha um guarda-roupas estratégico. Ela era um camaleão que mudava de aparência dependendo de quem ela precisava manipular. Os romanos odiavam-na. Eles chamavam de a prostituta do Nilo. Mas em casa, no Egito, ela foi incrivelmente popular. Diferente dos seus antecessores que ignoravam o povo e causavam revoltas, Cleópatra estabilizou a economia. Ela controlou a inflação durante as secas. Ela participava dos rituais religiosos nativos. Para os egípcios, ela não era uma tirana estrangeira. Ela era a reencarnação da deusa Ísis. Ela foi a última governante que realmente tentou proteger o Egito da máquina de guerra romana. A narrativa romântica diz que ela se matou porque não conseguia viver sem seu amado Marco Antônio. Mais uma mentira conveniente. Cleópatra era pragmática. Após a derrota na Batalha de Ácio, enquanto Antônio estava desmoronando emocionalmente, Cleópatra já estava tentando negociar com o inimigo, Otaviano. Ela tentou salvar o trono para os seus filhos. Ela só optou pela morte quando percebeu que a negociação falhou. Otaviano planejava levá-la acorrentada para Roma e exibi-la como um troféu de guerra antes de executá-la. O suicídio dela não foi um ato de amor romântico, foi um ato final de rebeldia política. Ela se matou para privar Roma da satisfação de humilhá-la. Ela morreu no controle. Como viveu? A maior mentira de todas é que o livro de Cleópatra está fechado. Até hoje, o local do túmulo dela e de Marco Antônio permanece um mistério. Arqueólogos, como Caitlin Martinez, acreditam que eles podem estar escondidos em túneis profundos sobre o templo de Tapusiris Magna ou submersos nas águas poluídas do porto de Alexandria. Se esse túmulo for encontrado, pode ser a maior descoberta arqueológica desde Tutankhamon. E talvez, lá dentro, encontremos a prova final que desminta todas as mentiras que contamos por 2000 anos. Cleópatra não foi uma vítima, não foi uma sedutora barata e definitivamente não foi um mito. Ela foi uma mulher real, perigosa e brilhante, que quase colocou o Império Romano de joelhos. E a prova do seu sucesso é que 2000 anos depois, ainda estamos obcecados por ela, tentando separar a mulher da lenda. Se você quer descobrir mais verdades que a história tentou apagar, inscreva-se no canal. A investigação continua no próximo vídeo.